E aí, galera, beleza? Eu sou Michel de Biologia aqui para mais uma aula agora de Fisiologia Animal e Humana, continuando a discussão sobre a eliminação dos resíduos produzidos no interior do organismo, a excreção. Na aula anterior, falamos sobre os principais produtos do nosso metabolismo ricos em nitrogênio que têm que ser eliminados e qual a relação disso com a adaptação do organismo ao ambiente. Falamos sobre amônia, ureia e ácido úrico. Vimos os aparelhos, os sistemas envolvidos ao longo da evolução da excreção. E agora, continuando a excreção nos animais, vamos dar ênfase na excreção do ser humano, na excreção humana. Se vamos dar ênfase agora no ser humano, como ele consegue filtrar, drenar esses resíduos e eliminar, temos que ver os órgãos responsáveis por isso, o conjunto de órgãos que tem o sistema excretor humano, que será formado por 2 rins metanéfros, como falamos na aula passada, que filtram o sangue, drenando agora as excretas nitrogenadas, o excesso de água, o excesso de sais e algumas outras substâncias. Esses rins filtram essas substâncias e vão formar uma solução chamada de urina. A urina é coletada pelos bacinetes, transportada por canais chamados ureteres e armazenada numa bolsa chamada bexiga urinária. Quando a bexiga agora estiver com um grande volume de urina no seu interior, essa urina será eliminada no momento adequado através da uretra. No homem, a uretra vai pelo interior do pênis, na mulher, a uretra termina no topo da vagina. Veremos algumas diferenças, então, entre o aparelho excretor ou urinário do homem e da mulher. E um órgão chama atenção, a próstata. A próstata é um órgão de natureza mista, parte tecido conjuntivo, parte tecido muscular, que é exclusivo do homem, que vai ajudar agora na ereção peniana para a reprodução e também ajuda no controle e na projeção da urina, que é a micção, o ato de eliminar a urina. Nós chamamos o processo de formação da urina de diurese, que é o que os rins vão fazer. A eliminação da urina através da uretra, nós chamaremos de micção. A micção no homem, ela tem agora um jato mais intenso, graças à próstata, que exerce uma pressão sobre essa solução a ser eliminada. Quando olhamos então a estrutura do sistema excretor ou urinário humano, observamos aqui 2 rins. Os rins filtram o sangue. Perfeito. Qual o sangue? Arterial ou venoso? Aqui tem uma pegadinha de vestibular. Não me perguntem por quê. Mas a galera cisma que o rim está pegando sujeira. Tá, até aí beleza. Então ele vai filtrar o sangue venoso, que é o sangue sujo? Não, nada a ver. Os rins vão filtrar o sangue arterial por causa da pressão elevada do sangue nas artérias, pois essa pressão será essencial para a filtração. Então, nós veremos que a artéria aorta se ramifica para os 2 rins em 2 artérias renais. O sangue passa pelos rins, nós veremos já já como isso vai acontecer, ocorre a filtração, e o sangue sai dos rins pelas veias renais, voltando para a veia cava inferior. Ora, por quanto tempo isso vai ser feito? 24 horas do dia. Você não pode parar de filtrar o seu sangue, porque a todo momento você tem que drenar os resíduos produzidos. Então, o nosso sangue é filtrado 24 horas por dia. A urina produzida coletada pelos bacinetes, trazidas pelos ureteres até a bexiga urinária. E aí vai ser eliminado através da uretra. Aqui estamos evidenciando agora o aparelho reprodutor, o aparelho urinário excretor masculino. A gente vê a próstata aqui embaixo da bexiga urinária, ajudando no controle da saída da urina e também ajudando na ereção peniana, servindo de base para a ereção. Perfeito. Vejam aqui ao lado o aparelho excretor feminino. Não estou mostrando os rins aqui, porque seriam do mesmo jeito. A diferença é que a bexiga urinária agora, um pouco menor, não apresenta a próstata embaixo, e a uretra é mais curta, termina no topo da vagina. Apesar da mulher apresentar uma barreira de pH ácido e os pelos pubianos
infelizmente, ela é mais suscetível a invasões de micro-organismos patogênicos na uretra do que o homem. Por quê? Porque a uretra do homem é mais longa e você tem a urina saindo com maior pressão. Então, quando o invasor tenta entrar, uma bactéria, por exemplo, outro usuário, ele tende a ser eliminado, projetado. A mulher não. A uretra mais curta acaba por favorecer essa invasão de micro-organismos patogênicos. Então, as mulheres, infelizmente, por uma diferença anatômica adquirida na evolução, são mais suscetíveis a infecções urinárias, que podem avançar pela uretra, chegar até a bexiga urinária e talvez chegar até o rim, se não for tratado adequadamente. Perfeito. Quando olhamos o rim é dividido em porção periférica, só apagar aqui o nosso rastro. Nós temos a porção periférica, que é o córtex renal, e a porção agora mais interna, que é a medula renal. Nós veremos que o sangue chega pela artéria renal, mas esse grande vaso se ramifica em centenas de milhares de vasos finíssimos, arteríolas renais, que vão agora ser filtradas pela unidade do rim, que é o néfron. Nós temos mais ou menos 1 milhão de néfrons agora em cada rim. Então, vasos finíssimos, arteríolas renais, chegam ao néfron, ele vai filtrar o que deve ser jogado fora e o sangue vai embora. Mas como essa filtração vai acontecer passivamente, veremos que eu acabo filtrando mais do que deve. E aí parte vai voltar. Então o rim ele é dividido em unidades fundamentais de filtração, chamadas néfrons. Por isso que o médico especialista em atividade renal é um nefrologista. Nós veremos então que o néfron ele começa na porção cortical, ele vai até a porção medular e depois retorna. E aí teremos o duto coletor seguindo pela porção medular. Tá? Vamos dar uma olhada melhor na anatomia de um néfron para entendermos agora como é que ele trabalha. Então, como eu falei, o néfron é a unidade estrutural e funcional do rim. São pequenos canalículos. Vocês podem ouvir falar também em alguns exercícios como túbulos renais. Os néfrons estão em grande quantidade. Temos aproximadamente 10 a sexta, 1 milhão de néfrons por rim. O que o néfron vai fazer? O sangue chega até ele e ele vai filtrar. Vai acontecer a filtração numa região chamada de glomérulo, que a gente vai ver. Mas eu acabo filtrando mais do que eu devo, porque o fenômeno vai acontecer passivamente, difusão e osmose. Então, por exemplo, eu filtro mais água do que eu quero jogar fora. Eu só quero jogar fora excesso, não quero jogar fora toda a água. Então, depois da filtração, algumas substâncias retornam. Vai acontecer a reabsorção de nutrientes do filtrado glomerular. Algumas voltam por difusão, no meu caso, de aminoácidos e glicose que foram filtrados inadvertidamente. A água volta por osmose, toda a água que foi filtrada, mais de 90% volta. E as substâncias, agora que eu não quero perder de jeito nenhum, posso até gastar energia para trazer de volta. Posso realizar transporte ativo gastando ATP para tanto. Ao final, eu terei a urina formada. O que essencialmente tem na urina? Água, sais minerais e a nossa principal excreta nitrogenada, que é a ureia, que é menos tóxica e nos permite economizar um pouco de água. Afinal de contas, nós mamíferos, como ser humano, somos ureotélicos. Quando olhamos a estrutura anatômica do néfron, observamos agora que o sangue está chegando aqui. Deixa eu mudar a posição agora, para não ficar no caminho. Pronto. Vamos dizer agora que pela artéria renal, o sangue chega agora por uma ramificação através de um finíssimo vaso, a arteríola aferente. Arteríola aferente, o sangue está chegando aqui. Vou mudar a minha coloração. Aqui nós vamos ter uma confusão aqui com o vermelho. Então, através da arteríola aferente, o sangue chega aqui no néfron e ele vem para um emaranhado, um novelo. O vaso se enovela e depois sai na arteríola eferente. Esse enovelamento é o glomérulo de Malpighi.
Aqui eu tenho um vaso finíssimo, como se fosse um capilar enovelado, com parede fina e permeável, envolto por uma cápsula, chamada cápsula de Bowman ou cápsula do néfron. Aqui nós teremos a filtração. Então, substâncias presentes no plasma sanguíneo atravessam a parede agora do glomérulo, caindo na cápsula de Bowman. E aí forma o filtrado glomerular. Os figurados não passam. Hemácia, glóbulo branco, plaqueta não é para ser filtrado. Vou filtrar aquilo que é pequeno, tem menor massa molecular. Plasmáticas não passam. Então não vai ter agora a passagem da albumina, por exemplo. Ah, mas pelo que passa, Michel? Tem menor massa molecular? Água, por osmose, sais minerais em excesso, por difusão, e, infelizmente, algumas coisas que eu não queria jogar fora. Glicose vai ser filtrada inadvertidamente, não consigo evitar, é passivo, de onde tem muito vai para onde tem pouco. E aminoácidos também, só para citar alguns exemplos. Claro, a ureia será filtrada. A ureia do sangue vai passar agora para o filtrado glomerular. A ureia eu quero jogar fora, mas filtrou água demais, sais minerais demais. Glicose e aminoácidos não quero jogar fora, deu um duro danado para conseguir na digestão, a gente viu na aula de digestão. Então, peraí, o filtrado glomerular, quando ele passar por esse túbulo contorcido proximal, pela alça de Henle, que vai lá na região medular e volta, e pelo túbulo contorcido distal, estão vendo que ele passa ao lado dos vasos sanguíneos? O que vai acontecer? Quando o túbulo renal, o néfron, passa do lado dos capilares peritubulares, substâncias filtradas voltam para o sangue. Eu tenho a reabsorção de algumas substâncias. Mais de 90% da água volta. Os aminoácidos voltam, a glicose volta, sais minerais, potássio, que estavam em excesso, vão voltar. Ah, Michel, e aqui no final, no túbulo contorcido distal, já está pronta a urina? Quase. Se houver alguma coisa que não foi filtrada e eu quero eliminar, um resíduo de medicamento, excesso de potássio, ativamente ele pode ser eliminado do vaso sanguíneo no túbulo distal. Ao final do túbulo distal, nós veremos que ele se une a um grande vaso. Então aí vem um néfron, vem outro néfron, vem outro néfron, vem outro néfron. Eles se ligam em um duto coletor. Aqui eu tenho a urina. Então, ao final do túbulo distal, a urina está pronta, tem um pouquinho de água, alguns sais minerais e muita ureia, por isso que ela é levemente amarelada. Ela vai ser eliminada no duto coletor, vai para os bacinetes, como se fosse um funil, vai pelos ureteres até a bexiga urinária, guarda na bexiga e elimina pela uretra. Aqui estamos vendo a anatomia do néfron. Mas se eu agora fosse avaliar simplesmente, opa, peraí, travou aqui, agora sim. Se eu fosse avaliar o que acontece ao longo do néfron, talvez esse esquema aqui fosse mais didático. O que nós temos aqui, ó, bem evidenciado? Como eu disse, o sangue chega pela arteríola aferente, sangue arterial, com pressão. Eu preciso filtrar esse sangue. Então, ele vai passar pelo enovelamento, que é o glomérulo, que está envolto pela cápsula de Bowman. O que vai acontecer aqui? Substâncias do plasma sanguíneo de menor massa molecular atravessam a parede do glomérulo e caem na cápsula de Bowman. Isso é está aqui em F, filtração. Do sangue para o lúmen. Lúmen é a luz, é a parte oca agora de um órgão. Então, o lúmen seria o canal que vai coletar essa substância. Já é a urina? Não. Eu chamo de filtrado glomerular, porque eu filtrei mais do que eu queria. Algumas substâncias vão ter que voltar. Então, água tem que voltar, glicose tem que voltar, sais minerais tem que voltar, aminoácidos tem que voltar. Opa! Então eu terei, está aqui em R, reabsorção do lúmen para o sangue de substâncias que ainda podem ser úteis. Tem às vezes alguma coisa que foi filtrado, excesso de potássio, resíduo de medicamento. Então, ativamente eu tenho secreção do sangue para o lúmen de alguma coisa que está em excesso ou que não foi filtrada, junto ao túbulo proximal e principalmente junto ao túbulo distal. Agora sim, lá no final do túbulo distal, cai no duto coletor a urina propriamente dito, que vai ser levada para o meio externo, caracterizando a excreção. Isso aqui é o que a gente chama de diurese, o mecanismo de formação da urina. Consiste de filtração
reabsorção, secreção e eliminação final. Perfeito. Ah, mas peraí, Michel, tem hora que a minha urina está meio amarelada, tem hora que a minha urina agora está mais clarinha, é a quantidade de água. Lembra que a gente tem que manter, como eu falei na outra aula, a homeostase, o equilíbrio. Se você ingeriu grandes volumes de líquido, bebeu muita água, você vai ter que eliminar esse excesso. Então você vai ter uma urina mais diluída, mais clarinha. Se você não está ingerindo tanta água, não está se alimentando agora, recebendo tanta água nos alimentos, está ingerindo tanta água no estado líquido, você não vai querer eliminar água, você já está com pouca. Então você puxa mais água de volta, consequentemente a sua urina sai mais concentrada, mais amarelada. Então a gente consegue ter uma noção agora da concentração da urina de acordo com a coloração que ela apresenta. Perfeito. Aí vale a pena entendermos como alguns hormônios atuam para o mecanismo da diurese. Um que mais se destaca, que cansa de aparecer em vestibular, é o hormônio antidiurético ou vasopressina, ou ADH. Ele é produzido no hipotálamo, aqui embaixo do cérebro, e ele é armazenado na neurohipófise ou hipófise posterior. Esse hormônio é lançado na corrente sanguínea. Ele vem pelo sangue até os rins. O que ele faz? Ele estimula a reabsorção de água. Então, peraí, o ADH e o filtrado glomerular não vai mexer com a filtração, mas ele permite que a água do filtrado volte em maior quantidade. Se está voltando solvente, porque esse hormônio está atuando na permeabilidade aqui dos tecidos de revestimento, voltando mais água, como é que fica a urina? Mais concentrada. Então, esse hormônio ele vai ser liberado para garantir agora que a água que eu preciso permaneça no corpo. Perfeito? Cuidado. Por que a gente, quando ingere bebida alcoólica, forma grande volume de urina, tem poliúria, grande volume de urina extremamente diluída? Porque o álcool afeta o sistema nervoso, afeta o hipotálamo, afeta a neurohipófise. Você não libera o ADH, porque o álcool inibe essa liberação. Então, se tem bebida alcoólica, você não vai liberar ADH. Sem o ADH, a filtração acontece. Normalmente, quanto que volta? Mais de 90% da água. Não vai voltar mais. Toda essa água vai embora. Você vai ter uma rápida formação de urina, grande volume de urina, extremamente diluída. Aí você está lá na balada, ingeriu bebida alcoólica, você tem mais de 18 anos, vamos considerar isso, você agora vai 2, 3 vezes no banheiro. Dia seguinte, o que você tem? Sensação de sede excessiva. Um dos sintomas da ressaca é aquela sede danada, porque você perdeu água demais, você afetou o seu equilíbrio dinâmico, sua homeostase, você tem que ingerir grande volume de água para compensar isso. Então a gente urina muito, erroneamente, isso já caiu até em vestibular, o pessoal acha que a gente está urinando muito quando está ingerindo bebida alcoólica para jogar fora o álcool. Não, o álcool não vai ser filtrado. O álcool vai ser degradado na atividade hepática, lá no fígado. Quando eu estou urinando em grande volume, é porque o álcool inibiu a liberação do hormônio que é responsável pelo retorno da água filtrada. Junto com a ADH, vai atuar a aldosterona, produzida pelas glândulas suprarrenais ou adrenais, que estão acima dos rins. E a gente divide essas glândulas em duas partes, a parte periférica e a parte interna, córtex e medula. Na região cortical, eu produzo a aldosterona, que é um mineralocorticoide. Um corticoide que vem da região cortical dessa glândula. Mineralo porque ele atua sobre sais minerais. Ele estimula a reabsorção de sais minerais nos túbulos renais. Eu tenho que jogar fora o excesso. Se eu estou precisando, eu libero a aldosterona e eu trago de volta. Então, peraí, eu poderia demonstrar agora a diurese principalmente por dois hormônios, o ADH e a aldosterona. O ADH, que vem lá da neurohipófise, faz a água voltar, então a urina ser mais concentrada. A suprarrenal, que está acima do rim, produz aldosterona. A aldosterona estimula o retorno dos sais minerais que foram filtrados. Então, a urina, sob a atuação destes dois, ela vai sair mais concentrada de ureia, porque eu puxei a água de volta, e com menor teor de sais, que a aldosterona faz com que esses sais voltem. Esses são os dois principais hormônios que atuam no mecanismo da diurese, mas não são os únicos. Tem mais um. Nós teremos também o
fator natriurético atrial ou peptídeo natriurético atrial. É a mesma coisa. Ele é liberado pelo coração. O coração, a gente já viu na circulação, ele relaxa, se enche de sangue, contrai o sangue. Se o volume de sangue lá dentro está muito grande, quer dizer que a pressão do sangue está muito grande, isso é perigoso. Essa grande pressão arterial pode levar agora à ruptura de vasos finíssimos, causar, por exemplo, um acidente vascular encefálico, um AVC. Então eu preciso manter a pressão sob controle. Como é que eu posso abaixar a pressão numa pessoa que tem hipertensão arterial? Eu tenho que diminuir o volume de sangue circulante. Vou ter que tirar a água do plasma sanguíneo. Aí entra o FNA, o fator natriurético atrial. Se agora o sangue chega no coração com grande pressão, esse hormônio é liberado. Esse hormônio agora, se tiver aumento da pressão do sangue no átrio, esse hormônio é liberado pelo coração e vai pelo sangue até o néfron. O que ele faz? Ele dilata a arteríola aferente, contrai a eferente. O vaso que traz sangue para cada um dos néfrons fica grande, fica maior. E o vaso que está levando o sangue embora fica menor. Chega muito sangue, sai pouco, aumenta a pressão no glomérulo. Dilatando a arteríola aferente, aumenta a filtração glomerular. Se eu estiver filtrando mais, eu vou formar mais urina, perdendo, é claro, principalmente água. Eu estou diminuindo o volume de água no sangue, diminua a pressão arterial. Então, o fator natriurético atrial, ele pode ser investigado quando eu quero detectar agora se a pessoa tem um problema de hipertensão arterial, porque ela estará produzindo esse hormônio em maior quantidade, visto que ela tem uma pressão mais elevada o dia inteiro. Todos nós produzimos um pouco desse hormônio em algum momento do dia, mas quem está com a pressão elevada toda hora vai estar produzindo muito. Então, um exame de sangue que mostre uma quantidade elevada desse peptídeo, desse FNA, pode me indicar agora se a pessoa tem um problema clínico de hipertensão arterial. Isso mostra a regulação hormonal da atividade renal, como demonstramos aqui. O ADH regula o retorno da água, a aldosterona regula o retorno de sais minerais e o FNA aumenta a filtração, de modo que aí eu diminuo a pressão sanguínea, estou diminuindo a quantidade de água, principalmente, presente no interior dos vasos sanguíneos. Beleza, galera? Maravilha! Com isso aqui a gente fecha a excreção principal da excreção humana. Depois a gente continua na outra aula a falar agora da osmorregulação. Obrigado pela atenção e até mais!